compartilhá-las com você, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, curso do vencedor, lição 3, o plano da salvação. Vimos na lição anterior que Deus é o Criador e tudo que Ele fez é muito bom. A natureza foi feita com leis estabelecidas para a sua organização e existência. Se tentarmos mudar algo na natureza ou em nós, estaremos indo contra o que Deus estabeleceu. A mulher foi criada para ser ajudadora do homem. Os dois formam uma só carne. Devem se ajudar e não lutar entre si. Devem juntos formar uma família e dominar sobre a terra e o que nela há. Infelizmente, os princípios estabelecidos por Deus foram quebrados pelo homem. E toda infração tem consequências. A terra se tornou maldita por causa da desobediência de Adão. O ser humano perdeu a capacidade de ser eterno, experimentando a partir de então a morte física. O pecado abriu a porta para o conhecimento do mal. A humanidade passou a sentir inveja, raiva, ódio, ciúmes, vaidade, orgulho, ambição e etc. E o resultado foi a morte e a destruição. Romanos 6, 23. A maldade aumentou no coração do ser humano, a ponto de Deus ter se arrependido de criá-lo. E aí foi quando veio o dilúvio, vocês conhecem a história, e aí recomeçou a terra foi repovoada a partir do Noé e da sua família. Depois do dilúvio, quando Deus se arrependeu então. Olha que coisa séria, né, irmãos? Então a gente viu isso na semana passada. Tudo que Deus fez foi bom, mas o homem começou a querer inverter tudo, mudando a natureza, mudando a própria natureza. Romanos capítulo 1 fala sobre isso, que o homem mudou a própria natureza, cometendo torpeza no seu próprio corpo, se inflamando, homens com homens, mulheres com mulheres, entre outras coisas da natureza mesmo, que o mundo vai trocando, vai mudando, princípios que são de Deus, que o mundo não quer observar, e com isso a gente vê tanta destruição. Tudo isso aconteceu pelo pecado do Adão. A gente vai ver sobre isso hoje, porque hoje vamos falar bastante sobre o plano de salvação. Está bem esmiuçado, a maioria aqui já entende bastante o que a gente vai ler hoje, mas não esqueça, essas lições do vencedor são lições para que você leia em casa com a sua parentela. Sempre que tiver oportunidade, procure o tópico que mais saltou aos seus olhos, que você dominou, que você entendeu, e traz esses tópicos para eles, e se for possível ler tudo, leia tudo. E eu creio que Deus vai ajudar bastante em nome de Jesus. Amém? Tem muito casal de Deus que tem bons filhos, porém não salvos ainda. Precisam ser salvos. Em nome de Jesus. Por mais que sejam atenciosos, carinhosos, por mais que sejam pessoas dedicadas aos pais, à mãe, ao pai, à mãe e tudo mais, se eles não forem salvos, perderão salvação para toda a eternidade e vão viver num local de tormento, com ranger de dente, com choro, e não é isso que a gente quer para os nossos filhos. Então temos que pregar e aproveitar essa lição em nome de Jesus. Amém? Vamos iniciar então a lição de hoje, o plano da salvação. Vamos falar primeiro de orgulho e independência. Vamos lá. Toda essa narrativa nos alerta para entendermos que, mesmo já tendo passado milhares de anos, ainda estamos sujeitos às mesmas tentações. Por causa da natureza pecaminosa, já nascemos espiritualmente desligados do nosso Criador. Sentimos um vazio interior, mesmo que sejamos bem-sucedidos em várias outras áreas da vida. Vazios e sem direção, por diversas vezes transgredimos as leis de Deus. E por que fazemos isso? Por causa do orgulho. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede o quê? A queda. Provérbios 16, 18. Eva foi tentada pelo próprio Satanás e desejar ser como Deus. Gênesis 3, versículo 1 a 6. Hoje, muitos também desejam o conhecimento, não porque querem ajudar o próximo, mas por desejarem ser como Deus. O sistema mundial, sem que percebemos, tenta nos levar cada vez mais a não depender do Criador.
Procurar ajuda nos meios naturais não é errado, mas sim confiar apenas neles, ignorando a ajuda e direção de Deus. É isso que tem acontecido, tá, pessoal? No mundo, você vê constantemente a ciência, os cientistas, naturalistas e outras pessoas, e pela mídia, querendo fazer com que o homem creia mais em si. Nós estamos vivendo nessa época em que o homem é o centro de tudo, não é mais Deus. E temos que voltar para aquela época, porque Deus tem que ser o centro. Quem se converte, volta para isso. Passa a colocar Deus como centro, o vazio é preenchido. Mas o homem está sendo levado a entender que ele é o centro de tudo. E a ciência tem mostrado isso, as pessoas têm dito isso, e a gente tem que ter um cuidado, porque senão a gente fica cheio de soberba, vaidade, orgulho, e nos tornamos independentes em relação a Deus. Não preciso mais de Deus, sou independente. É uma mentira deslavada que o diabo tem contado, e muita gente tem agido assim, desprezando a direção de Deus. O resultado está aí na rua, o resultado está aí fora. Sofrimento, sofrimento e mais sofrimento. Vamos lá. O pecado da independência e orgulho destrói não apenas a pessoa que peca, mas a família. Quantos casamentos arruinados por causa de um adultério, uma traição? Quantos filhos indo para o caminho do crime e dos vícios? Estudando sobre as decisões de Adão e Eva, ambos não assumiram a culpa ao serem questionados por Deus sobre seus erros. Não houve arrependimento genuíno no coração. Infelizmente, é o que vemos também acontecer hoje em toda a humanidade. Acusações, críticas, orgulho, brigas, tudo menos arrependimento e humilhação diante. Você deve lembrar, logo nos primeiros capítulos da Bíblia, de Gênesis, que a Eva colocou a culpa no Adão, o Adão colocou a culpa na Eva. Aliás, na verdade, o Adão colocou a culpa na Eva, né? Que Deus fala direto com Adão. O que você fez foi a mulher que o Senhor me deu. E quando foi falar com a Eva colocou a culpa na serpente. Foi a serpente que fez isso comigo, que me deixou, que me enganou. E ficou um ali culpando o outro e ninguém conseguiu assumir a responsabilidade. É o que a gente está vivendo hoje. Acusações e mais acusações. A televisão, então, já está até nojento de ver, não dá nem para ver mais. Então, falando por mim, né? Jornal, reportagem, que a gente parava para assistir, para poder ficar antenado, né? Ficar em dia com as notícias, nem consigo ver mais, porque é só acusações, um tentando derrubar político, outro jornal tentando derrubar outro político, outro falando mal do político. Se alguém vem a favor da igreja, vem um monte logo bater na pessoa que vem em favor da igreja, e é uma perseguição. Aliás, hoje é dia 7, hoje tem um julgamento lá no STJ, no STF. Eles querem, porque querem fechar a igreja de São Paulo novamente. São Paulo fechou, ficou os 10 dias, tranquilo. Abriu a igreja agora na Santa Ceia, domingo passado. Santa Ceia não, no primeiro domingo do mês, né, domingo passado. E agora querem fechar de novo, e hoje vai ser julgado para fechar. Olha que coisa, por causa de alguns dias, daqui a pouquinho vai parar o isolamento lá, as restrições. Mas eles estão se preocupando, paralisando todo o STF para poder tentar parar a igreja. E vão votar hoje. Hoje é o dia da votação. Espero que você já saiba disso, tomara que já saiba. Se não sabe, fica sabendo agora, para você estar orando. Porque para que fechar a igreja, irmãos? Diminui o número de... A gente está assim desde tanto tempo já, com essa pandemia, já passamos por tantas dificuldades. É só diminuir o número e fiscalizar. Aquele pastor que for desrespeitoso e passar o número de pessoas estabelecido pela lei, então ele tem que ser, realmente, a igreja tem que ser fechada. Estava superlotada, mas tem que permitir, o pessoal precisa ir para a igreja, orar. Irmãos, quantas pessoas morreram porque não puderam mais frequentar a igreja, buscar a Deus? Quantas pessoas se desviaram? Quantas pessoas voltaram para o pecado? Quantas pessoas desistiram de servir a Deus porque ficaram com esse medo de vir à igreja e proibidos, em alguns casos, de vir à igreja? Mas isso é uma ação maligna, pode ter certeza disso. Vamos orar para que essa lei não seja aprovada, ou seja aprovada a nosso favor, né? E não seja votada a nosso favor, porque não tem motivo para fechar a igreja. Reduz para 30%, 40%, mas fechar não. Acho que não tem necessidade disso. Mas tudo bem, é bom falar para vocês ficarem cientes e estarem orando. A gente
Meros mortais só pode orar, né? E crer que Deus vai... não vou falar a palavra vingar, não, que é muito forte, mas que Deus vai atender ao nosso clamor em nome de Jesus, né? Voltando aqui, Deus não desiste de nós. Mesmo assim, Deus não desistiu de sua criação. Como não havia um justo sequer para se apresentar diante de Deus, a fim de perdoar e libertar a humanidade do pecado, ele elaborou o plano de salvação, que envolveria o maior ato de amor do Criador pelo ser humano. Ele decidiu dar seu único filho como preço do nosso resgate. João 3,16 a 18 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Único Filho. Amém, pessoal? Então, esse ato de amor, por mais que o homem, através do pecado do Adão, já nasça desligado de Deus e cheio de pecado, coisa errada, e cresça e faça um monte de coisa errada, Deus não desistiu da gente. Fala assim: Deus não desistiu de mim. Coisa boa, né, irmãos? Continuando esse tópico aqui, Deus não desiste de nós. Mesmo tendo a natureza divina, Jesus Cristo, o Filho de Deus, deixou o esplendor de sua glória e humilhou-se, vindo ao mundo como homem. Ele veio para morrer em nosso lugar, entregando-se como o Cordeiro de Deus a ser sacrificado para a salvação do ser humano. Com o seu precioso sangue, Jesus pagou o preço do nosso resgate, libertando-nos do pecado e finalmente dando-nos a possibilidade de sermos não mais criaturas, mas sim filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, Jesus Cristo, entre aspas, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. Assim, toda a humanidade passou a ter condições de estar em comunhão com Deus, nosso Pai. Aleluias, que amor tremendo. É difícil falar isso para o pecador, né, irmãos? Porque o pecador, ele se intitula filho de Deus. Ele se entende como filho de Deus também. Na verdade, as religiões dizem: todos somos filhos de Deus, todo caminho leva a Deus, aquelas frases pré-moldadas da religião. Mas se for ver com os olhos bíblicos, e com os olhos bastante racionais, a gente vê que há uma separação entre aqueles que foram criados por Deus, criatura de Deus, somos todos, tudo que já há na terra foi criação de Deus, são criaturas dele. E aqueles que são chamados pela Bíblia de filhos, que são aqueles que nasceram de novo, que aceitaram Jesus e acreditam no nome do Senhor. Não é só dizer que crê em Jesus e segue Jesus cegamente pelo que o homem fala. Não. E crê na palavra, crê nele, no nome dele. Essa pessoa é chamada filha de Deus. Ela nasceu de novo. Deus a gerou novamente e a chama de filho. Se não nascer de novo da água e do Espírito, como disse Jesus, essa pessoa continua na condição de criação, criatura. E a gente precisa ensinar isso, mas com muito tato, com muita sabedoria, para não ofender ninguém, não fazer com que a pessoa se sinta ofendida. Porque quando um parente seu, irmãos, ele se vê ofendido por suas palavras, ele se retrai. Ele não vai querer o seu Deus se você o ofende com palavras. Então, se você chegar na hora, por exemplo, de uma discussão, você falar para a pessoa que ela é criatura e você é filho, bom, nessa hora, você vai então arrumar um inimigo. Aquela pessoa: é assim? Então tá, fica aí que eu vou embora. Você não vai viver mais como uma criatura, não. Só você é filho de Deus, só você tem direito, só porque você vai à igreja. Eu não vou, então sou criatura? Está escrito isso. Mas eles não vão entender isso. Eles vão se sentir humilhados, vão se sentir atacados. Então a gente tem que ter sabedoria para pregar essas coisas dentro de casa. Sabedoria para pregar essas coisas com os nossos parentes. É igual quando aquela pessoa fala assim: você é do diabo. Ou isso que você faz é do diabo. Ou você está atendendo ao diabo, servindo ao diabo. É uma palavra muito dura para se falar.
né? Quer dizer que você é de Deus e a pessoa é do diabo. Bom, pode até ser, mas se ela não entende desse jeito, ela vai se sentir muito ofendida. E a gente tem que saber falar com essas pessoas e ter uma direção do Espírito Santo, porque senão você vai afastar aquela pessoa do Evangelho, e tudo tem que ser feito na direção de Deus. Até as palavras mais firmes que a gente dá, até as palavras mais duras que a gente dá, porque tem momento que tem que dar palavra mais dura, tem momento que tem que dar palavra mais firme. Até essas palavras precisam ser bem avaliadas, analisadas, com cuidado falar, e não com rompante, com ira sair falando essas palavras, porque aí vai mais ofender do que ganhar as pessoas. Amém, irmãos? Então, com cuidado a gente vai fazer isso. Mas a verdade é que é filho aquele que crê no nome do Senhor Jesus, como disse João 1,12. Vamos lá, vamos fechar aqui no último tópico. Passaporte para o céu. Agora que você já entendeu o plano da salvação, a decisão de aceitá-lo é toda sua. A parte de Deus para salvar a humanidade já foi feita há mais de 2000 anos. Crer e confessar a Jesus Cristo como Salvador, arrependendo-se dos pecados, é a nossa parte. Quando assim o fazemos, nossos pecados são perdoados. Passamos da morte espiritual para a vida e nascemos de novo, em espírito, voltando à posição espiritual original. Nos tornamos filhos de Deus e nosso nome é escrito no livro da vida. Apocalipse 3, versículo 5. Concluindo, o nosso passaporte para o céu é expedido. Aleluias! Então, você já tem, bom, tomara que tenha, né? Você aceitou Jesus, passou pelas águas, batizado nas águas, pelo menos busca o batismo no Espírito Santo, tomara que já seja, mas se não é, tem que buscar. E procura andar correto, mesmo errando, como homem, falho, ser humano, você procura sempre fazer o que é certo, e sempre se arrepende quando erra, você então está com o seu passaporte lá, já carimbado, preparado para ir para o céu em nome do Senhor. Amém, irmãos? E glória a Deus por isso. Esse passaporte você não tem data de validade, não. Bom, se você continuar na presença dele, né? Vamos lá. Alguém pode pensar: mas eu já fiz tantas coisas erradas que não mereço o perdão de Deus. De vez em quando a gente ouve isso de parentes. A verdade é que nenhuma pessoa merece o perdão divino. E por mais bondosa que seja, não será salva por causa de boas obras. A salvação se recebe pela fé, por crer e aceitar esse amor e perdão divinos, expressados pela obra de Cristo na cruz. A palavra graça significa favor imerecido. Deus fez várias alianças com o homem, as quais o ser humano não conseguia cumprir. Mas a graça de Deus é a mais nova e eterna aliança de Deus com os homens. A graça de Deus não é porque merecemos, mas porque Ele nos ama e é. Nossas famílias precisam saber disso, tá, pessoal? Porque o mundo tem essa ideia: fulano é ruim, tem que ser preso, tem que morrer, tem que não sei o que, não merece perdão, blá, 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 blá. Fulanozinho é bonzinho, ajuda todo mundo, então fulano tem uma parte no céu. E esse morreu. Ele era tão bom, com certeza ele está no céu. Não é assim que o pessoal fala? Ele contribuiu tanto para o crescimento da cultura, para crescimento de um local, ele foi tão bom aqui no nosso bairro, com certeza está no céu com o nosso Criador, com o Pai. É o que o mundo pensa. Só que a gente sabe que não é assim. Não é pelas obras, não será pelas obras, mas sim por nascer de novo. Então, outra vez, precisamos ter sabedoria para falar sobre essas coisas. Porque se você vier metendo o pé na porta, provavelmente você vai fazer com que o coração do seu parente se feche. Mas com sabedoria, você explicando o plano da salvação e mostrando para eles que isso é uma realidade, essa pessoa vai entender que lá no céu tem muita gente que era ruim, mas que se converteu de verdade, mudou e se arrependeu da sua ruindade, vamos dizer assim. Amém, pessoal? E lá no inferno tem muita gente que aqui na terra era muito boa, mas que não quis saber do novo nascimento. Então temos que parar para falar com eles. Você que tem um bom vozinho, passou, meu vô é ótimo.
é bonzinho toda a vida, é um vovozinho tranquilo, não dá dor de cabeça para ninguém, e meu avô, com certeza Deus vai salvar. Fala do plano da salvação para ele. Você pode estar correndo risco, por medo de falar do plano da salvação para ele, de perder esse vozinho tão amoroso e para Satanás, porque simplesmente não teve coragem de falar o plano da salvação para ele. Está aqui um bom estudo para você ler para o seu vozinho, então. Para o pai, para a mãe, para essa pessoa que está com uma idade avançada, a qualquer momento pode partir. E para os jovens também, que precisam crescer conhecendo Jesus e cada vez conhecendo menos esse mundo, o que esse mundo tem oferecido, né? Tem gente que entra num tipo de pecado tão forte que fica entranhado na pessoa que é difícil de arrancar depois. Lógico, Deus tem todo o poder e o verdadeiro nascimento arranca esse mal, mas é difícil para algumas pessoas largar algumas coisas. Então, assim, nós temos que ter a sabedoria para falar, para pregar, para mostrar e fazer a pessoa entender que Ele ama, seja ela a pecadora que for, Ele ama, e pela misericórdia dEle, Ele é capaz de salvar aquela pessoa em nome de Jesus. Amém, pessoal? E tudo muda. Há um tempo atrás, eu não lembro a quantidade de anos, não, apareceu em São Paulo um homem atacando as mulheres. Foi horrível. Foi na década de 90, não lembro o ano. Ele ficou conhecido como maníaco do parque. Obrigado. Maníaco do parque. Coisa era séria. Ele perseguia as mulheres no parque e pegava as mulheres. Foi preso. Na época que ele foi preso, você via na cara dele o demônio estampado, perturbadinho, mas perturbado, louco, enlouquecido. Você via na cara dele a face de Satanás ali. Foi brava a coisa. Você ouviu falar dele mais? Não ouve falar dele mais. Por quê? Porque ele diz que eu não estou julgando nada, tá? Nem certo, nem errado, porque eu não conheço, não vi de perto. Mas ele, na última vez que ele apareceu na televisão, faz pouco tempo, ele falando de Jesus, que ele encontrou Jesus, se converteu, e que ele agora sabe de tudo que ele fez, e que ele está pagando preço por isso, e quer pagar todo o preço que a justiça possa dar. Ele vai pagar todo o preço pelo que ele fez, pedindo perdão a todas as famílias, e falando que agora ele conheceu Jesus. Quer dizer, é uma coisa que para a gente, com a nossa cabeça, é difícil de conceber. Um homem desse, agora de Jesus, e ser salvo, e uma pessoa que nunca fez mal a ninguém não ser salvo. Mas isso é a misericórdia de Deus. Isso é justiça pura. Todo mundo tem direito a sua, enfim, a seu arrependimento, a mudança, as suas escolhas. E aconteceu isso. Então, lógico, muita gente se aproveita disso para querer dizer que, para querer se livrar, enfim, né? Mas o verdadeiro nascimento faz a pessoa se arrepender. E o pior pecador recebe o perdão. Então, temos que aprender a ensinar isso para a nossa família. Alguns se sentem tão longe de Deus, tão cheios de pecados, que acham que Deus não vai mais dar a eles uma oportunidade. É uma mentira que Satanás incute na mente deles. Cabe a nós mostrar isso para eles, que não é assim não. Ao contrário, que Deus só está esperando um coração sincero para ele chegar e perdoar, independente do pecado. E são vários casos. Esse é um deles. Repito, não estou dizendo se é real, se não é, se realmente se converteu ou não, se tudo isso é malandragem ou não é. O importante é que o futuro mostre, não é? Como aquele outro que também foi preso, pagou o preço, saiu e hoje, até hoje trabalha numa igreja, faz parte de uma igreja. Eles eram atores e ele matou a menina. Poxa, se tivesse pena de morte no Brasil, o Brasil inteiro pediria a morte dele. Mas ele não morreu. Foi preso. Era um ritual que eles fizeram lá, sei lá, nem quero saber, nem sei mais tanto tempo que faz. Isso aí já é na década de 80, se não me engano. Início de 90, se eu não me engano. E hoje ele é da igreja, só que ele já está na igreja há tantos anos, bem, irmãos, que esqueceram dele.
Lógico que que eu digo esquecer aqueles que não estão envolvidos no assunto, né? Quem está envolvido no assunto ou perdoou ou ainda deseja a morte dele. Mas é fato que desde que ele se converteu, ele está na igreja, nunca se desviou, até hoje trabalha no escritório dessa igreja e está lá servindo a Deus, faz parte de ministérios. O homem mostrou frutos de que se arrependeu, se recuperou, voltou para a sociedade, hoje é um membro ativo da sociedade e servo de Deus, quer dizer, mostrou fruto. O tempo mostrou que ele realmente se converteu, mas no ritual ele matou a menina, quer dizer, que coisa séria, né, irmãos? A mente humana é difícil conceber isso. Como é que esse homem vai entrar no céu e outra pessoa que nunca matou ninguém não vai entrar? Porque a gente é levado o tempo todo a entender que pelas minhas ações é que eu vou ser salvo ou não, e não é. É pela graça e pela misericórdia. O coração arrependido, quando nasce de novo e recebe Jesus como Salvador e crê no nome dele, essa pessoa recebe a salvação e muda completamente. Nós temos que pedir a Deus sabedoria para levar essa verdade para o coração dos nossos familiares, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Voltando aqui agora. Talvez seja difícil entender isso, pois vivemos uma sociedade de méritos, ou seja, só recebe algo se fizer tal coisa. Mas o amor de Deus não é assim, não depende de uma condição. Ele ama o ser humano, e ponto final. Até o último suspiro de vida aqui na terra, Deus espera que aceitemos esse plano de salvação. Por isso, não espere para amanhã o que você pode fazer agora. O dia da sua salvação é hoje. Eu quero ser salvo ou salva. O que faço agora? Bom, o primeiro passo para alcançar a salvação é entender que não é possível viver longe do amor de Deus. Primeiro passo. O segundo passo é arrepender-se de pecar contra Deus, ao viver distante dele e sem tê-lo como Senhor. Se você perguntar a Deus do que precisa se arrepender, o Espírito Santo lhe mostrará, trazendo à memória o que está errado no seu coração, tanto para com Deus quanto para com o próximo. Leia Lucas 3, versículo 1, 14. Rapidinho, vamos ler, pessoal. Lucas 3, versículo 1 a 14. Diz assim, Lucas capítulo 3, versículo 1. Vamos ler até o 14 direto. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Deus usou então o João Batista. Ele foi profetizado que alguém viria do deserto e iria preparar o caminho para Jesus. E esse foi o João Batista, o primo dele. 4. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, no que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então, essa é a profecia acerca do que o João Batista fez. Podia ser outro, mas foi o João Batista. A profecia. Deus usou o João Batista aqui para fazer isso. E é muito claro que tem que haver arrependimento, tem esses caminhos escabrosos, tem que se aplainar. Né? Ele fala,
as veredas tortuosas. Ele diz que até os montes e os outeiros vão se abaixar perante o Senhor. Enfim, é um caminho de arrependimento, que nós temos que levar as pessoas a isso. 7. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. Olha a palavra forte. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo, que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados. E disse-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram, também dizendo, e nós que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, salário, né? E estando o povo em expectação, e pensando todos de João, em seu coração, se porventura seria o Cristo. Aí ele responde que não é, e vai continuar dizendo, falando essas palavras. Você vê que o João Batista, ele veio só para preparando já o coração das pessoas, que sem arrependimento não haveria salvação. Ele fala de arrependimento. Ele vai lá na ferida das pessoas, toca na ferida. Você, soldado que maltrata, não maltrate mais. Você, normal, civil, que roubava, não roube mais. Se tem 2, dá para quem não tem. Seja bom, seja uma pessoa correta, faça o que é certo. Ele está falando então de um novo nascimento. Ele está falando de uma pessoa que vai se arrepender dos seus pecados, e ao se arrepender dos seus pecados, não vai ser mais sovina, não vai ser mais avarento, não vai ser mais, enfim, não vai ser mais aquela pessoa que tem as práticas que tinha antes. Ela vai realmente se arrepender dos seus pecados. Nós precisamos ensinar isso, repito, para a família com muita sabedoria, não ofendendo jamais. Ao contrário, pedir a Deus as palavras certas, na hora certa e no momento certo. Eu entendo que às vezes a gente quer tanto que aquelas pessoas que nós amamos se convertam, que às vezes a gente fala fora de hora, a gente fala fora de momento, a gente busca o momento errado para falar. Por exemplo, na hora de uma discussão. Na hora de uma discussão não dá para você falar que você é de Deus e ele é do diabo. Você vai arrumar mais problema e vai afastar essa pessoa ainda mais. Então a gente tem que ter sabedoria e pedir a Deus a oportunidade. Amém, Jesus? Não dá para você forçar. Não dá para a mulher forçar o marido que ele seja como ela. É a pior coisa que você faz, mulher. Pior coisa. Olha para mim. Por que isso não acontece comigo? Você está dizendo o seguinte, eu sou melhor do que você. Está humilhando o seu marido. Ele vai se fechar. Ele não vai mudar. Não vai melhorar. Você fica se dando como referência, como se fosse perfeito o tempo todo. Entendeu? Então tem situações e situações que a gente precisa observar para fazer a coisa correta. O marido a mesma coisa. Tem que procurar pedir a Deus, peça que o Espírito Santo vai guiar você, dirigir você. E nunca esqueça, é o Espírito Santo que convence a pessoa. Não tente forçar a barra. Às vezes eu fico vendo pessoas tristes, irmãos. Pessoas que eu digo, pessoas de Deus, crentes, que já são de Deus, salvas. Triste com o parente. Pastor, ele fez isso. Ele não sabe que isso não é de Deus, pastor. Ele nasceu de novo, irmã. Foi batizado nas águas. Irmão, ela nasceu de novo, foi batizada nas águas, serve a Deus com alegria. Não, mas ela sabe que é errado. Irmãos, você tem que entender que a sua luta não é contra o sangue e carne. Amarra esse demônio que está enganando aquela pessoa. Não é contra o sangue e carne a sua luta. Amém, Jesus? E não queira impor
àquela pessoa uma atitude cristã ou evangélica, seja lá como é que você chama, não queira impor naquela pessoa a prática da palavra se ela não tem a palavra. Entenda isso, ela não tem a palavra ainda. Então não é imposto, você não vai poder impor isso àquela pessoa. Então viu aquela pessoa errada, é lógico que você fica chateado, entristecido, mas eu vou falar, um dia esse meu filho vai conhecer a palavra, um dia esse meu marido vai conhecer essa palavra, isso vai acabar. Demônio que está fazendo meu marido agir assim, você está amarrado em nome de Jesus. E espera o momento certo para falar que aquilo é errado. E não julgando como se ele já fosse crente, como se já tivesse nascido de novo, como se já fosse nova criatura, porque não é. Então você não pode se dar como ponto de referência. Deixa ele ver você como ponto de referência, mas não fica toda hora dizendo, olha para mim, olha como eu faço, por que não acontece comigo? Sabe por que o meu dinheiro sobra? Sabe por que o meu dinheiro sobra? Porque eu sou dizimista, e você não é. Mas a pessoa não é de Deus, poxa vida, calma. Para de ficar se dando como referência. Amém, pessoal? Deixa que eles vejam você como referência. Minha esposa é diferente. Com ela sempre acontece coisa boa. Com ela sempre conquista. Ela ora e acontece. Deixa eles verem você a referência. E não fique toda hora fazendo esse julgamento, se pondo como referência, que eles se sentem diminuídos nessa hora. E aí a gente perde a nossa família por causa disso. Amém, irmãos? É algo que pode parecer um pouco complexo, mas não é. Se você começar a exercitar, você vai ver que é simples. Voltando aqui, para a gente encerrar. Hoje mesmo, corra para os braços do Pai. Repita essas palavras de todo o coração. Vamos lá, vamos ler junto então. Querido Deus, quero te agradecer por tão grandioso plano de salvação. Não sabia sobre o seu grande amor por mim, a ponto de dar seu Filho amado, Jesus, para morrer em meu lugar. Só por meio dessa graça maravilhosa é que eu posso voltar a estar em seus braços de amor. Perdoa-me por ter te entristecido com meus pecados, com meu jeito independente de ser, por tantas decisões tomadas sem consultar ao Senhor, por não te adorar com todo o meu coração, nem te louvar e servir como único Senhor. Perdoa todos os meus pecados, cometidos por pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes ou até omissões, contra o Senhor ou contra o meu próximo. Limpa e purifica o meu coração com o precioso sangue de Jesus. Eu creio que Jesus Cristo é seu Filho amado, enviado ao mundo para nos salvar. E eu confesso que, a partir de agora, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Abro o meu coração para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitem em mim e preencham o vazio que existe no meu coração. Oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma boa oração para você ensinar para os seus parentes, então. Glórias a Deus. Essa foi a mais sábia decisão que você tomou na sua vida. Marque essa data. O céu está em festa, pois sua vida é preciosa para Deus. Na próxima lição, vamos tratar sobre áreas da vida que precisam de libertação, para que você permaneça salvo e vença em nome de Jesus. E até lá, até a próxima quarta-feira. Permaneça salvo, tá? Cuidado com esses entendimentos que porque eu vivo pela graça, então eu sou salvo para sempre. Não é. A gente precisa permanecer. Como diz lá a profecia do Isaías, você viu aqui hoje, no versículo, deixa eu ver aqui. Todo vale se encherá, versículo 5 de Lucas 13. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará. Então, tem que permanecer. E os caminhos escabrosos se aplanarão. Então tem que permanecer firme lá. E toda a carne verá a salvação de Deus, versículo 6 diz. Então, vamos orar, clamar a Deus. Passa para a sua casa, reúne sua família, leia com eles, em nome de Jesus. Quem sabe seu parente vai estar fazendo aqui essa oração que a gente acabou de fazer, entregando a vida dela a Cristo. Aqui a maioria já entregou. Mas se tem alguém aqui olhando assim, parece que não.
Mas se tem alguém que ainda não entregou a sua vida a Cristo, não confessou Ele publicamente, voz audível, dizendo as palavras, tome posse da bênção agora. Você acabou de fazer uma oração para aceitar Jesus como Salvador da sua vida e pedir o perdão dos pecados. Faça com que isso seja verdade na sua vida. E assim que nós pudermos batizar de novo, vamos batizar. Agora estamos dando um tempo para evitar problemas, mas assim que puder, vamos voltar a batizar, e você já vai dar o seu nome, já pega a apostila de batismo. Pastor, eu fiz essa declaração de coração agora, e agora eu vou ser de Jesus. Me dá essa apostila do batismo, que agora eu vou ser de Jesus. Só pedir para os pastores no final do culto, pegar a sua apostila de batismo, preparar-se, na hora que eu anunciar o dia do batismo, você vem e a gente vai batizar você com todo prazer em nome do Senhor. Amém, pessoal? E o batismo do Espírito Santo, a partir do momento que você se converteu, já pode começar a buscar. Ué, pastor, mas antes de ser batizado nas águas, irmãos, tudo está na vontade de Deus. A Bíblia relata de uma família inteira que foi batizada no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. O Pedro olhou assim, ficou espantado e falou assim, bom, se Deus não nega o dom a eles, então quem sou eu? Batiza ele nas águas então agora. Foram batizados primeiro no Espírito Santo. Pode ser que aconteça. São casos raros, mas pode ser que aconteça. O importante é o seu coração estar preparado e servindo a Deus com alegria. Amém? Vamos orar agora? Vamos invocar a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. E antes de adorar, antes